Em nosso segundo vídeo da série, entendemos quais práticas podem caracterizar ato de improbidade e as sanções que serão impostas a cada um deles. Hoje, vamos entender sobre alguns aspectos processuais. Fui processado por ato de improbidade. E agora? Vem comigo que eu vou explicar. Bom, nesse episódio, vamos deixar de lado todo o juízo de valor. Não falaremos sobre se foi cometido ou não ato ímprobo. Vamos seguir a linha de que agora, independente das circunstâncias, estamos no polo passivo de uma ação de improbidade. O que poderá acontecer? Antes de qualquer coisa, é importante saber que a ação que se apura prática de improbidade administrativa é uma ação onde pode haver decisões liminares para preservar a integridade da apuração de possível ato de improbidade. Estamos falando de apuração porque, ao longo do processo, pode demonstrar que não houve qualquer prática ímproba. Essas tutelas provisórias podem ser requeridas, deferidas e executadas no início da ação de improbidade e existem para garantir o bom andamento do processo. Na ação regida pela LIA, é comum o deferimento de dois tipos de tutelas: o afastamento do agente público do exercício público, ou seja, do seu cargo, e a indisponibilidade de bens do agente. Aqui, vamos falar apenas da indisponibilidade, já que o afastamento do cargo se encontra previsto nas disposições penais dessa lei. Já entendemos o porquê dessas tutelas cautelares na LIA, mas qual o interesse do legislador em ter medida que bloqueia os bens da pessoa que está sendo processada por um ato de improbidade? É simples. Essa medida é adotada para evitar o sumiço ou perecimento de bens e, assim, garantir a futura recomposição, caso seja comprovado, ao longo do processo, que houve dano ao erário ou enriquecimento ilícito do agente. Há dois requisitos que permitem o bloqueio de bens: a probabilidade do direito e o risco ao resultado. Esses dois devem estar totalmente demonstrados pelo autor da ação para alcançar a indisponibilidade do requerido por suposto ato de improbidade. Vale lembrar também que esse tal bloqueio não se dá de qualquer maneira. A constrição deve ser certa e capaz de garantir a reparação do dano causado à administração pública, ou seja, não deve ser de forma genérica e nem a mais do que o valor do dano a ser reparado pelaquela pessoa contra a qual a decisão de indisponibilidade foi deferida. Ainda falando sobre a indisponibilidade, a nova Lei 14.230 de 2021 veio com tudo, mudando o entendimento há muito tempo consolidado. Lembra aquela mencionada multa civil do nosso vídeo anterior sobre sanções? Antes, o bloqueio de bens recaía sobre essa multa civil também. Inclusive, isso já era pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça. Entendimento que não mais se aplica. Isso porque o bloqueio de bens incide apenas sobre o ressarcimento do dano causado. No mais, também tivemos alteração na LIA quanto ao não cabimento da indisponibilidade para a garantia do pagamento de indenização por danos morais e sociais coletivos. Mas isso vem gerando tanta repercussão que já esperamos pronúncia por parte do STJ. Então quer dizer que, ao ser processado por ato de improbidade, posso ter todos os meus bens bloqueados? Não. No direito, tudo depende, e aqui não seria diferente. O parágrafo 11 do artigo 16 da LIA prevê a ordem de bens que estão sujeitos à indisponibilidade, sendo priorizado bens imóveis e móveis, e somente por último, não havendo estes, recorre-se para o bloqueio de contas bancárias. Aqui deu para notar um certo cuidado em garantir a subsistência do demandado, né? Isso é muito importante. Depois de falar o que pode acontecer
quando do surgimento de uma ação de improbidade? Vamos entender um pouco desse processo. Quais os próximos passos? Nos termos do artigo 17, o rito será comum acompanhando o Código Processual Civil, isto é, inicial, citação, contestação, recebimento ou rejeição da inicial, produção de provas, sentenças e recursos cabíveis. Vamos falar agora sobre quem julga as ações de improbidade. Quanto à competência, vale lembrar que o Poder Judiciário é um só, mas com órgãos de competências diversas a fim de facilitar a resolução do feito de acordo com os critérios presentes na Constituição. Antes, poderia gerar certa discussão se seria ajuizada no domicílio do réu, conforme o Código de Processo Civil, ou conforme disposto na Lei 7.347 de 85, no local onde ocorreu o dano e a pessoa jurídica prejudicada. Olha que legal, veio a nova lei que alterou a lei e fixou expressamente que o juiz competente é o do local do dano e da pessoa jurídica prejudicada, impedindo qualquer interpretação adversa. Agora vamos relembrar um pouco do que vimos nesses 3 episódios sobre improbidade administrativa. Primeiro, não há ato de improbidade sem dolo comprovado. Segundo, as sanções tiveram alterações que diminuíram os valores das multas e aumentaram o período de prazos. E terceiro, e não menos importante, entendemos os aspectos processuais e como funciona a medida de bloqueio de bens do agente que é processado por ato de improbidade. Olha quantas coisas nós aprendemos nessa série sobre improbidade administrativa sob a ótica da nova Lei 14.230 que a alterou. Espero que tenha gostado. Até logo!